Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Helder, o vosso professor de Física, e estamos aqui em mais uma videoaula do nosso canal Física em Foco. Bom, na aula de hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o estudo dos gases, mais especificamente nós estaremos fazendo alguns exercícios usando a equação de Clapeyron, ok? Mas vamos logo para a nossa vinheta. Pois bem, bom, nós aprendemos em aulas anteriores que existem três variáveis de estado, né, de um gás, que é a pressão, o volume e a temperatura. Certo? Então, se você tiver qualquer equação ou relação matemática que esteja, de alguma forma, relacionando duas variáveis de estado, né, seja pressão e volume, pressão e temperatura, ou volume e temperatura, nós dizemos que essa equação ela é denominada de equação de estado de um gás. Bom, então, o que nós chamamos de, ou que é a equação de Clapeyron, né? Clapeyron foi um físico francês, né? Acho que a pronúncia certa do nome seria Clapeyron, né? Eu não sou muito bom no francês, enfim. Então, nós vamos falar ou pronunciar de forma portuguesada aqui, né? Clapeyron. Bom, então a equação de Clapeyron é uma relação matemática que envolve as três variáveis de estado, simultaneamente, né? Que é a pressão, o volume e a temperatura. Essa equação, a cara dela é essa aqui, né? PV igual a nRT. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas variáveis que aparecem aqui, ou cada uma dessas incógnitas, né? Nós temos aqui o N, que é a quantidade de matéria, que é dada em mol. Estaria relacionada à quantidade de matéria que tem de uma certa substância, né? Seja lá hidrogênio, seja lá o gás que você estiver analisando ali. Nós temos P, que é a pressão do gás, que é medida em atm ou é medida em Pascal. Geralmente a unidade de Pascal é a unidade do SI, Pascal. Beleza? Mas geralmente ela aparece em atm, certo? No estudo dos gases geralmente aparece em atm. O T, que aparece aqui, é algo que você já conhece, né? Que é a temperatura. Temperatura absoluta do gás. Como é a temperatura absoluta, sempre vai ser em Kelvin. Tá? Então, se estiver em graus Celsius, você transforma para Kelvin. Nós temos também o V, que é o volume do gás, que é dado em litros ou metro cúbico, às vezes vem em centímetros cúbicos, né? Então, vou mostrar para vocês, quando for necessário, como é que faz a mudança de, por exemplo, de litros para centímetro cúbico e vice-versa. E, por último, esse Rzinho que está aqui, né? Rzinho não, Rzão, que é um R maiúsculo, é chamado de constante dos gases ideais, ou constante universal dos gases, né? É uma constante que apresenta um valor que é constante, não muda. Não é diferente, por exemplo, do que nós estudamos para a dilatação térmica, por exemplo, quando você estudava o alfa, né? Delta L igual a L0 vezes alfa vezes delta T, né? Então, esse alfa aqui é uma constante que dependeria do material que você estivesse analisando, né? Se fosse o cobre, é um valor, se for um ferro, é outro valor, entendeu? Então, nesse caso aqui, a constante universal dos gases, ou a constante dos gases ideais, ela tem um valor fixo, tá? Não muda para qualquer gás. É por isso que eu coloquei aqui até entre parênteses, né? Mesmo valor para qualquer gás, tá? Bom, então é importante mencionar que o valor de R ele pode aparecer de duas formas, né? Ou 8,31 Joule por mol Kelvin, o valor utilizado no SI, ou 0,082 atm litro por mol Kelvin. Embora esse R aqui, né, esse valor aqui, seja o valor no SI, o mais utilizado é esse aqui de baixo. Certo? Então, como é que você vai saber quando você utiliza o de baixo ou você utiliza o valor que está acima? Né? Vai depender do seguinte, ó, se a pressão vier em atm e o volume vier em litros, então você já sabe que você vai usar esse R daqui de baixo, né? 0,082 atm litro por mol Kelvin. Agora, se a pressão vier em Pascal e o volume em metro cúbico, aí você vai usar o outro valor de R, tá? Então, vamos fazer aqui alguns exercícios agora para mostrar como é que funciona essa equação, né? Como é que você pode utilizar essa equação na resolução de alguns problemas, alguns exercícios, tá? Bom, a primeira questão, você tem o seguinte, ó, calcula o volume ocupado por um mol de um gás perfeito, certo? Um gás ideal, tanto faz chamar gás ideal ou gás perfeito, em CNTP. Essa sigla CNTP eu falei já para vocês, né, que é condição normal de temperatura e pressão. Nessas condições normais de temperatura e pressão, nós temos que a pressão vale 1 atm e a temperatura 273 Kelvin. Certo? Então, ele quer que você calcule o volume nesse caso. Então, o que é que você iria fazer? Pegar a equação PV
igual a nRT e fazer as devidas substituições, né? Então, onde tem aqui ó, o valor de P, vai substituir por 1, né? Porque a pressão é 1. O valor de N é 1 mol, tá aqui, ó. N é 1 mol, tá aqui o valor de N. N é 1 mol. O R, pronto, como aqui está a ATM, certo? Então você já sabe que vai ser, a constante que você vai usar é 0,082 ATM litro por mol Kelvin. E a temperatura, 273 Kelvin. É só a substituição mesmo. 1 vezes V igual a 1, que é 1 mol, vezes 0,082 vezes 273. Note que eu não coloquei o valor de R aqui do lado, ao lado, né? Mas, como é um valor que é fixo, ele sempre vai ter o mesmo valor, né? Então, eu nem coloquei ele aqui. Então, no fim das contas, o volume foi 22,4 litros, tá? Essa questão é bem simples, é só substituição, não tem problema nenhum. Nessa outra questão, ele pede o seguinte, questão 6. Determina a temperatura de um gás, sabendo que 2 mols desse gás ocupam um volume de 100 litros, a pressão de 0,82 atm. Então, mais uma vez, você vê aqui ó, que como o volume está em litros e a pressão está em atm, então você vai usar o R como 0,082. Aqui é a mesma coisa, né? PV igual a nRT. Então, você vai substituir, ó, é só substituição mesmo, né? A pressão aqui, ó, 0,82 é o valor de P que está aqui, ó. O valor do volume, 100 litros. O valor de N está aqui, 2 mols, né? 2 mols. 2 mols é o nosso N. E o valor de R, todo mundo já sabe que é o 0,082. Então, só substituição mesmo. 0,82 vezes 100. Note que esse 0,82 aqui veio da pressão, né? É essa pressão aqui, ó. Essa pressão aqui. Não é a constante universal dos gases, o valor de R. O valor de R foi substituído aqui, ó. Ele é bem parecido, né? Só que tem um zero a mais, é 0,082. Tem que se atentar aí a esse detalhe, tá? E no fim das contas é só você pegar, fazer as devidas multiplicações e você vai passar esse valor aqui para baixo, né? Como sendo o denominador desse valor que está aqui à esquerda. 0,82 vezes 100 vai dar 82. Então vai ficar 82 dividido por essa multiplicação aqui, que dá 0,164. 0,164. Isso. Aí passa dividindo um pelo outro, né? Ó, note que o 0,164 ele está multiplicando a incógnita T, que é a temperatura. Então ele vai passar aqui para baixo dividindo. Alguns alunos têm dificuldade quando a equação está assim, no caso, a incógnita está do lado direito. Aí quando vai passar esse número para o outro lado, ele passa como se fosse esse aqui estando em cima e o 82 estando abaixo. Está errado. O 0,164 no numerador e 82 no denominador. Não. Sempre o número, botem isso na mente de vocês, ó, sempre o número que está multiplicando a incógnita, ele vai passar como denominador. Não faz sentido ele passar para o outro lado como numerador, né? Por quê? Esse sinal de igual aqui, ele vai fazer com que o número passe para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Se ele está somando, ele vai para o outro lado subtraindo e vice-versa, né? Então é assim que funciona, tá? Então não façam essa confusão. Porque quando tem uma equação assim, 5x igual a 20, aí todo mundo já sabe, x igual a 20 sobre 5. O 5 está aqui multiplicando o x, então ele passou aqui para baixo, para o denominador, né? Entendeu? Então tem que ter esse cuidado aí. Se a equação está ao contrário, 20 igual a 5x, o entendimento vai ser o mesmo, né? Que o x é igual a 20 dividido por 5, né? Porque o 5 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Claro, a equação aqui está invertida, né? Mas é só você... você pode inverter primeiro, se for o caso, para ficar melhor de entender. Então, fazendo a divisão, 82 por 0,164 dá 500 Kelvin. Então, essa seria a temperatura absoluta para esse gás, com esses dados, né? Vamos fazer aqui outras questões para irmos aplicando na equação de Clapeyron. Certo? Então, nesse caso aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu já vou colocando, adicionando os valores aqui, porque para esses casos aqui eu não fiz as equações, a resolução digitada, né? Então, nós vamos fazer aqui escrevendo mesmo, tá? Então, aqui nós temos primeiro o seguinte, 2 mols de um gás, 2 mols. Então, 2 mols é o quê? É o nosso N. 2 mols. 2 mols de um gás ocupa um volume de 57,4 litros. Então, volume V, 57,4 litros. A uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura TC, porque a temperatura em graus Celsius é 27 graus Celsius.
E ele pede para você calcular a pressão do referido gás. Então, qual é o valor da pressão desse gás? Qual é o valor da pressão? Em primeiro lugar, você tem que transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin, né? A gente lembra que T é igual a TC mais 273. E faz a devida substituição, né? T é igual a 27 mais 273. Bom, 27 mais 273 dá 300. 300 Kelvin. 300 Kelvin é o valor da temperatura. Agora é só substituir na minha equação de PV igual a nRT. Aí, mais uma vez, surge a dúvida, né? Nesse caso aqui, eu vou usar o R como 8,31 Joule por mol Kelvin ou uso 0,082? Como o volume aqui está em litro, então você vai usar 0,082, tá? E nesse caso aqui você quer o valor da pressão. Então repete aqui P. O volume V é 57,4. Opa, 57,4. O valor de N, 2 mols. Tá aqui na frente, 2 mols. Esse igual aqui ficou tão estranho. 2 mols, agora tá certo. 2 mols. Aqui, ó, 0,082 é o nosso R. E o T é 300 Kelvin, né? 300 Kelvin. Será que eu consigo fazer de cabeça essa conta? Então aqui vai ficar 57,4 vezes P. 4 vezes P. E aqui vai ser 2 vezes 0,082 vezes 300, né? 2 vezes 0,082 dá 0,164. Aí multiplica por 300, dá 16,4 vezes 3. Vamos fazer aqui na calculadora para não dar problema, né? Vezes 2. 16,4 vezes 3, 49,2. Perfeito. Então, a pressão aqui, então esse produto do lado direito deu 49,2. Então, a pressão vai ser 49,2 dividido por 57,4. Agora, essa conta aqui eu não conseguiria fazer de cabeça, não. 49,2 dividido por 57,4 vai dar 0,857. Como o terceiro número é assim um número que assim a gente vai arredondar para a segunda casa decimal, tá? Seria 0,857. Como o próximo número que vem depois do 5 é maior do que 5, então você arredonda para cima, né? 0,86 atm. ATM porque é unidade de pressão, né? Pressão é ATM. Bom, tranquilo, né? Foi só substituição também. Já a questão 8, a gente ficou um pouquinho aqui em cima, né? Cadê? Opa! Deixa eu voltar aqui. Ficou um pouquinho em cima aqui do... Mas dá para ler. Ó, calcule o volume molar de um gás a 127 graus Celsius sob pressão de 2 atm. 2 atm. Ó, primeira coisa que você vai fazer aqui, mais uma vez, é transformar essa temperatura, ó, temperatura, TC, deixa eu repetir a equação, TC mais 273. Onde tem TC, você substitui por 127 mais 273. E aqui vai dar 400 Kelvin. 400 Kelvin. Nessa questão, ele quer que você calcule o volume molar de um gás que está a 127 graus Celsius, que corresponde a 400 Kelvin, certo? E a pressão dele é 2 atm. Então, quando eu coloco aqui, ó, PV igual a nRT. Então, como ele quer o volume molar é o V dividido por N. Ó. É V dividido por N. Fica igual a RT sobre P. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu só fiz pegar esse P que está aqui e passar para o denominador. Passar para baixo. E peguei o N e passei para o outro lado. Né? Só fiz uma mudança aqui na posição de cada uma das variáveis de estado aqui e do valor de N, no caso. Né? As variáveis de estado são o P, V e T. P, pressão, volume, V, temperatura T. Né? Bom, aí aqui fica só para você substituir. Porque fica V sobre N. Porque ele chama de volume molar, né? Porque seria o volume por quantidade de matéria, né? Por isso que é chamado de volume molar. Não é um volume em litros, né? É um volume molar, ou seja, volume por mol. Entendeu? Então, por isso que é assim que você faz. V sobre N. Então, é só substituir RT sobre P. Aí, mais uma vez, como é que eu vou usar? Vou usar o 0,082 no R ou vou usar o outro? Nesse caso aqui, como a pressão está em ATM, né? ATM aqui, ó. ATM.
Então, você vai utilizar o 0,082. Aí fica 0,082 vezes o valor da temperatura, que é 400 Kelvin. Tudo isso dividido pela pressão, que é 2 atm. 2 atm. Eu acho que esse eu consigo fazer de cabeça, né? Porque fica 400 dividido por 2 dá 200. 200 vezes 0,082 dá 2 vezes 8,2, que dá 16,4. 16,4. Aí o volume molar seria litros por mol. Litros por mol. Faz sentido, né? Porque a unidade de volume é litro e a unidade de N é mol. Então, por isso que é litros por mol. Bom, então para não deixar aqui o vídeo errado, alguma coisa, então eu vou fazer a conta na calculadora aqui, porque pode ser que não dê certo. Deu certinho, 16,4. Tá certo, litros por mol. Bom, e o último exercício dessa videoaula é esse aqui, ó. Certa massa de um gás ocupa 500 centímetros cúbicos. Aí nesse caso aqui, o 500 centímetros cúbicos seria o volume. Ó, o volume, 500 centímetros cúbicos. A uma temperatura de 127 graus Celsius. Gente, aqui eu já vou colocar logo a temperatura. A gente acabou de fazer no outro slide e viu que 127 graus Celsius dá 400 Kelvin, né? 400 Kelvin. Então eu vou colocar aqui 400 Kelvin. E 4 atm de pressão. Então a pressão é igual a 4 atm. 4 atm. Aí calcule o volume ocupado pelo gás em CNTP. Eita, então agora ele quer que você calcule qual o volume do gás quando estiver na CNTP. Aí a gente lembra que na CNTP, P é 1 atm e a temperatura T é 273 Kelvin, né? 273 Kelvin. Pronto, então, nessa questão aqui eu tenho dois valores, né, para pressão e você tem um volume, pode-se dizer assim, um volume inicial, né, uma temperatura inicial e uma pressão inicial, né? Então, para diferenciar, eu vou chamar esses outros aqui de P', T'. E o que ele quer é calcular o volume ocupado, que é o V', tá certo? Qual é o valor de V'? Então, como é que eu faço para responder essa questão? Bom, você nota o seguinte, ó, que essa certa massa de gás que está aqui, ela não vai ter uma mudança no seu número de partículas, na quantidade de matéria que existe nela. Porque ele quer que você calcule o volume ocupado por esse mesmo gás quando ele está na CNTP, certo? Então, nesse caso aqui, em particular, você precisa, tá certo, calcular o primeiro valor de N. Como ele não muda, você usa o valor de N na segunda equação e calcula o valor de V', né? Como assim? Outra coisa também que você precisa entender é que o volume aqui está em centímetros cúbicos, né? Então, você tem que transformar para litro. Nesse caso, para transformar para litro, você divide por 1000. Porque 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos, né? Então, dá 0,5 litros. 0,5 litro, no singular, né? Já que é menor do que 2, né? 0,5 litro, tá? Meio litro. Bom, então aqui eu vou pegar aqui, ó, PV igual a nRT. Então, eu tenho que P é 4 atm, V é 0,5, N é o que eu quero. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó, N vezes R. N vezes R não muda, porque R é uma constante, né? Então, N vezes R vai ser o mesmo valor quando você colocar na outra equação, né? Porque aqui o que eu preciso fazer é colocar P', V' é igual a N, R, T'. Né? Então, note que aparece aqui esse N vezes R. Então, não adianta você substituir o valor de R aqui para fazer toda a conta, para depois chegar na segunda equação aqui e substituir o valor de R novamente. Não precisa, né? Então, aqui seria NR vezes 400. Então, aqui 4 vezes 0,5 dá 2. 2. E aqui NR vezes 400 ficaria 400 N vezes R. Então, N vezes R é igual a 2 sobre 400. Mais uma vez, note que o 400 ficou na parte de baixo, né? Porque ele multiplica a incógnita, né? Não é 400 sobre 2, não. É 2 sobre 400. Aí 2 dividido por 400 vai dar o quê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 0,05. 2 dividido por 400. 0, já ia errando também. É 0,005. 0,005. Nesse caso aqui não precisa nem você colocar unidade, né? Aí agora eu vou só substituir aqui. Como ele quer o valor de V', então aqui, ó, P' é 1.
V' é o que eu quero. N vezes R, eu já tenho aqui, ó, 0,005 vezes 273. Então, meu V' vezes 1 vai dar V' normal, né? Então, fica 0,005 vezes 273, que dá 1,365. Ó, 1,365. Ó, como o terceiro número aqui, a gente geralmente vai até a segunda casa decimal, né? Como o terceiro número aqui é 5, eu posso simplesmente apagar ele. Né? Eu poderia arredondar para 1,37 ou 1,36 mesmo. 1,36 litro. Pronto, então essa seria a resposta, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Até uma próxima aula, tá certo? Tchau, bons estudos, um abração. Valeu!